Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. E se você estiver bem, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe o seu like. Deixe seu like, comente, compartilhe, faça tudo o que você puder por esse canal. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, eu tenho um coração bom, generoso, Robson, eu quero ajudar. Então você anota aí, robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Aí você faz o que o seu coração manda, certo? Nós precisamos melhorar aqui. Alguém até comentou que tem uma câmera e tem um microfone já usado, quer fazer a doação para o canal. Eu até deixei lá em resposta o meu telefone para você entrar em contato comigo, para poder passar endereços, etc. Tá? E quem quiser fazer doação também, se não quiser, Robson, eu compro a câmera para ti aí, uma câmera boa, uma webcam top de linha, que deve estar aí em R$600 por aí, 700, por aí assim. Né? Câmera boa, pessoal, porque tem muita coisa frajuta aí por aí que a gente acaba entrando na barcada, quando a gente vai ver, não é nada daquilo, né? Certo? Beleza? Muito bem. Quiser ajudar, pode mandar. Então, olha, nós estamos fazendo uma introdução à gnose cristã, ok? Eu sempre repito essa gnose cristã, né? Porque tem gente que conhece outras gnoses, e eu não quero entrar em detalhe de gnose de ninguém aí que tem, um monte de gente aí. Eu digo sempre o seguinte, pessoal, olha, eu tenho um vasto material aqui, mas eu ponho para ler, né, e refuto o que eu não considero necessário. Vocês sabem disso, né? Eu não escondo nada aqui. Aí eu coloco o que é para colocar, e aí eu vou dizendo o meu ponto de vista. Eu acho que isso aqui não. Pelo que eu estudei, pelo que eu vi e tudo mais. Okay? Então agora, nesse momento, nós vamos verificar uma coisa que ficou assim suspensa no outro vídeo. O que foi que ficou suspenso? Robson, continuam vindo centelhas divinas lá do pleroma para para viver na Terra? Não. A única hipótese que poderia ser aceitável é se o pleroma tivesse algum objetivo de mudar o rumo da história. Aí estaria enviando centelhas novas para tentar ver se... Mas pelo que a gente estuda, não é isso que está ocorrendo, ok? É aqui que vai entrar um negócio meio chato quando a gente fala, porque já tem gente assim já meio chateado, porque o Robson fica dizendo que a alma não é imortal, o Robson fica dizendo que a alma foi criada pelo Demiurgo junto com o corpo. Você quer que eu diga o que, meu filho? Você quer que eu diga para você que foi diferente? Não foi, querido. Se te contaram de outro jeito, aí você caiu no conto da carochinha, que ele vem fazendo há muito tempo. O Demiurgo vem há muito tempo fazendo isso. Tem um monte de bobagem sendo dita, gente. Que ninguém sabe de onde veio, de onde provei essa informação. Foi a espiritualidade que me informou. Meu Deus do céu. Né? Nós podemos entender ecos de um passado distante. Né? Por exemplo, o Graham Hancock, ele faz uma pesquisa porque ele tem um grande questionamento. Ele acha que existiu uma civilização na Terra, a primeira civilização, alguma coisa assim, que era altamente tecnológica, diferente e tal, etc. E por cargas d'água desapareceram. Por sinal, se você for olhar na história dos maias, dos incas, dos astecas, teve uma raça que sumiu da noite para o dia, apareceu. Para onde foram? Eu tenho a minha opinião, se vocês quiserem saber. Foram para algum planeta? Não. Está se verificando agora, em muitos lugares do planeta, que
Aqui em cima se construíam cidades, templos, etc. Mas no fundo era para esconder prédios maiores debaixo da terra, pessoal, com túneis que iam embora a quilômetros. Olha, eu não sei, a Terra passou por vários ciclos, né? Nós vamos entrar no 6º ciclo, depois vamos entrar no 7º ciclo. Mas, portanto, o planeta não vai acabar, não. Dia 8. Agora de abril, tá? Alguns vão ficar meio impactados com o fenômeno que vai acontecer, mas saiba que isso aí tudo é artimanha do Demiurgo com seus arséclas, tanto os que estão com ele, né, em algum determinado canto, quanto os que estão aqui na Terra, trabalhando para que a gente... Né, eu não sei se vocês já assistiram a série da Netflix dos 3 corpos, né? Tá? Os 3 corpos. A série é muito interessante, né? Eu já até comentei aqui, mas é bom as pessoas olharem, porque aí já surgiu a ideia de que existe 3 sóis. Né? Aí já pegaram aquele símbolo lá da coisa e já ligaram ao símbolo de um canal que tem aí, que é do relógio do Criador, né? Das 3 terras. Sabe, às vezes eu fico impressionado porque é o seguinte: as pessoas só enxergam aquilo que querem enxergar, nada mais. Elas são incapazes, por isso que eu digo que tem pessoas trabalhando para o Demiurgo sem saber que estão, e fazendo isso até de boa fé, tá? Porque não existe explicação para a gente ignorar de que nós estamos num mundo de desgraça e que não existe nenhum capetinha que é culpado disso e nem um ser humano que é culpado disso, entendeu? Essa é uma bobagem muito grande. Primeiro criaram um capeta para culpar e depois jogam toda a responsabilidade no homem. Quer dizer, aí o Deus, não, Deus é bom, Robson, Deus é bom. Meu Deus é bom pra mim, comigo vai. Tão forte brilha o sol, a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim, meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Então tem pessoas, eu estou cantando isso, não é poder meu, não. Show pra lá, né? A gente tem que conjurar, né? Então, se você perceber, as pessoas estão trabalhando para o Demiurgo sem saber, criando teorias que vão dando sustentabilidade para a grande ideia dele, né? Inclusive, você olha aqui nesse canal, você vai ver coisa que eu tenho certeza o seguinte, que muita gente não gosta desse canal, eu não estou nem aí. Definitivamente não, gente. Eu não estou preocupado com fama. Não estou preocupado com fama. Mas tem gente que não vai gostar mesmo. Por quê? Porque aqui a gente diz tudo. Aqui eu não vou esconder coisas de vocês, porque eu sou responsável pelo canal. Então eu tenho a responsabilidade do que eu estou passando para vocês. Agora, do que vocês vão sentir, do que vocês vão decidir aí, eu já não tenho responsabilidade. Né? Então, está vindo centelha divina ainda lá não está. Por quê? Porque a gente vai entender agora sobre os campos mórficos, tá? Tem um cientista, Shadrach, parece o nome dele. Então, o que é que ele fala? Ele fala o seguinte, ó. Campo mórfico é a transmissão de informação à distância entre seres da mesma espécie, tá? Seres da mesma espécie, seres, tá? Portanto, seres da mesma espécie, ok? Informação, isso aqui também é importante, ok? Certo? Então, o que é o campo mórfico? É a transmissão de informação à distância entre seres da mesma espécie.
Antes de continuar, deixa eu explicar como isso foi descoberto. Bem, tem a teoria do centésimo macaco, né? Não sei se vocês conhecem a história, mas essa teoria diz o seguinte, que os macacos de uma ilha no Japão, tinham várias ilhas no Japão, ilhotas, né? E macacos nessas ilhas. Então, eles perceberam que os macacos apanhavam um coco, né, para comer, tá, né? Quebravam com uma pedra, pá, o coco se abria, tá, né? Eu vou contar assim, gente, que o exemplo é bem maior, mas eu vou tentar resumir e falar com a minha linguagem. Então quebravam ali os cocos, tá. Então, e comiam, né? Acabava sujando na areia e tudo lá, eles comiam do mesmo jeito. Os cientistas resolveram pegar um macaco de uma ilha, levaram para um laboratório e ensinaram ele a quebrar apanhar o coco, quebrar o coco, lavar o coco para comer. Entende? Treinaram isso com o macaco. Depois devolveram o macaco para a ilha. E aí lá na ilha o macaco foi fazendo isso. Ele tinha aprendido. Aí lavava. Aí os outros macacos da ilha dele começaram a fazer a mesma coisa, apanhar ou quebrar o coco, lavar o coco para comer. Aí você diria, mas isso não é tão extraordinário, porque eles podem fazer por imitação, pô. Robson, conhece a pressão de Moar? Então eles estão imitando o outro, pô. Não para com isso. O problema não é o macaco da ilha dele. É os macacos das outras ilhas, que nem tem contato com a ilha dele. Começaram a fazer a mesma coisa. Os outros macacos em outras ilhas que não têm contato com ele começaram a fazer a mesma coisa. Resultado: todos os macacos começaram a apanhar o coco, mesmo em ilhas distantes uma da outra, lavar o coco e comer. Essa teoria dos campos mórficos se baseia nisso. Quer dizer, o que existiu ali? Um campo de informação que existe, que a gente não ainda consegue perceber, tá? Que gera ações quase que instantâneas nos seres. Ok? E tem outras experiências que eu não vou entrar aqui, tá? Em detalhe. Mas aí, vamos lá. Então, o que aquele macaco gerou? Ele gerou um campo de informação, tá? À distância, entre seres da mesma espécie. Então, os macacos, tá? E isso foi chamado de ressonância mórfica. Olha aqui, ó. Ressonância mórfica. Ok? Ressonância vem de ressoar. Ok? Então, esses campos mórficos, eles são padrões, olha aqui, padrões de informação, ok? Que se perpetuam no tempo. São chamados de registros mórficos de campo. Tá? Um grande computador, né? Uma programação de continuidade, são chamados de campos de formas. Aí você pode chamar o que os antigos chamavam de registros acásticos, de não sei o que e tal. Mas os campos morfogenéticos são exatamente o que acontece. Você vai entender que a partir do momento que um ser humano, que o Demiurgo criou o ser humano,
e que eles começaram a ter relação um com os outros e se reproduzindo, foi gerando um campo de informação, se gerou um campo de informação que foi se perpetuando. Então nós humanos somos uma espécie que nascemos dessa forma, com essa característica, com essas estruturas todas, que por causa do campo morfogenético. Ok? Não é que tem centelha nova vindo para cá. Tá? Isso aqui, pessoal, é muito importante a gente entender. Porque não há centelha repetida, não. Não há centelha no sentido de todo o tempo estar vindo centelha nova do pleroma. Senão nós estaríamos dizendo que o pleroma é conchavado com o demiurgo para estar. E diríamos até mais, o poder do demiurgo de arrancar centelha divina. Não, essas centelhas elas se reproduzem como um campo de informação da raça humana. E talvez nós sejamos a única raça que tenhamos isso. Tá? Então, isso aqui é importante a gente entender. É importante a gente entender. Por que é importante entender? Para não ficar aquela ideia de que existe um lugar, né, onde todo o tempo está vindo aqui centelha divina para cá. Centelha divina, bora mandar mais uma. Vamos mandar mais uma. Tá? O que acontece é que há um campo de informação que vai ser transformado. Isso também faz com que a gente entenda o nosso processo familiar. Por que doenças são transmitidas na família? Porque hábitos são transmitidos na família, de geração para geração. Porque, veja, hábitos. Hábitos são, você pode dizer assim, hábitos são o quê? São ações repetitivas, né? São ações repetitivas, ok? Então, não sei se vocês já leram O Poder do Hábito, né? Um livro que tem Então, o que acontece com esse poder do hábito? É que se você tiver hábitos bons, eles vão se propagar no tempo. Tá? Mas se for mal, também. Então, toda informação que a sua família constrói, desde as gerações passadas aqui, né, até chegar em você, é o que você é. Porque os padrões repetitivos de hábitos deles geraram exatamente isso. Tá? Geraram isso. Então você é um produto, tá, da sua geração, da sua espécie, tá, da sua família, ok? Você é o resultado disso. É por isso que hoje existe a tal chamada constelação familiar, que trabalha exatamente esse processo, né? Por quê? Por que tem gente nascendo repetidamente na família com hábitos, né? Como é que você encontra explicação nisso? Imitação não. Por exemplo, uma pessoa nem conheceu um tio lá, não sei da onde, das Quatro Pedreiras, ele nem conheceu o tataravô dele, mas se sabe que o tataravô dele tinha o hábito de fumar. Ele vai se propagando. Tinha o hábito de comer sempre às 6 horas da tarde. Vai se perpetuando isso. Né? E esses são alguns dos exemplos. Tá? Então você imagina que os seres humanos estão passando os nossos campos de informação. É como se fosse um imenso computador, pessoal, com uma programação.
que é passada sucessivamente porque tem uma ressonância no tempo, se propaga no tempo. Então, as pessoas chamam de registros acásticos, outros chamam de campo etérico, onde está o éter que traz essas informações, outros chamam de inconsciente coletivo, enfim, tá? Mas é mais ou menos isso aí. Então, dentro desse plano do Demiurgo, tem o seguinte: em todo este processo evolutivo que o Deus Criador propôs e está incentivando, a morte e a reencarnação do homem são muito importantes, então preste bem atenção nisso. Quando um ser humano morre, o corpo físico morre naquele momento. A alma se separa do corpo e leva consigo o espírito acorrentado, porque o espírito está acorrentado à alma e não ao corpo. O espírito está conectado ao corpo através da alma. Então, eu já falei isso aqui, então bora lá. Qual é a explicação? Aqui é que está. Acabamos de falar da ressonância móvel? Então tá. Vamos lá? Vamos dar um passo gigantesco. É mesmo que nós chegarmos na Lua, da tal mentira da Lua, né? Então, quando Jesus, o Cristo, tá, ressuscitou, ok? O que foi que ele criou? Um campo de informação. Isto é, uma ressonância mórfica. Ok? Uma ressonância mórfica. Ora, o que ocorre? Nós temos um corpo espiritual, chamado, né, por causa da centelha divina. Nós temos um corpo psíquico. E nós temos um corpo físico. Ok? Então, quando Jesus morre na cruz e ressuscita, ele criou um campo de informação, uma ressonância mórfica, pessoal. Então, ele propagou o poder da ressurreição para os outros humanos. Antes dele, o que havia antes dele? Tá? Antes dele só havia morte e reencarnação. Ok? Só existia isso aqui, ó. Aí ele veio e disse: não, eu vou ter que quebrar esse jugo do Demiurgo aqui. Então ele disse: quando o Demiurgo manda matar Jesus, ele esperava o quê? Que Jesus acabasse ali mesmo. Porque Jesus... Por que ele acreditava nisso, gente? Isso é muito importante. As pessoas às vezes... Né, eu vejo às vezes as pessoas não conseguem ter lógica nas coisas. Por que ele matou Jesus? Porque ele achava que... Bem, primeiro ele achava que é o seguinte: que Jesus era um ser humano normal. Ok? Ele disse: eu vou matar, já que ele é humano, ele se fez humano, ele tem que morrer. Ele morre, igual os outros humanos. Né? E, de fato, Jesus experimenta ali o processo do morrer. Só que o Demiurgo não contava que ele tinha aqui dentro dele uma chama, uma centelha divina chamada Cristo, que é imortal, é imaterial. Né? Imaterial no sentido de que da antimatéria. Né? Nós já até estudamos isso aqui num vídeo. Então, antimaterial. Não é? A antimatéria aqui. Ó. Por quê? Porque ele é um
uma energia aeônica, ok? Aônica, lá do pleroma. Então, ao ressuscitar, quando Cristo ressuscita, gente, ele coloca abaixo esse campo de informação aqui, que era o que o Demiurgo tinha criado, tá? Olha só. O Demiurgo tinha criado isso. Jesus Cristo disse não. Ele ressuscita e ele passa essa ressonância. O problema é que o nosso corpo psíquico e o nosso corpo físico estão ligados entre si, tá? Porque foram criados pelo Demiurgo, tá? Isso aqui é a criação do Demiurgo, ok? E somente isso aqui, mais a centelha, que não é parte nossa, mas faz parte do pacote aqui, essa é semelhante a essa aqui. Então, aqui nós temos uma energia antimatéria. Ok? Uma energia antimatéria. Então, aqui está aqui, ó. Quando você morre, o que acontece? Aí acabou a reencarnação? Não. Sabe por quê? Por que não acabou isso aqui ainda? Porque tem muita gente vivendo sob o domínio dele aqui. Ok? Então, o que acontece? Quando Jesus Cristo disse assim, ó, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem crê em mim, não morrerá jamais. Então ele está dizendo que, olha, a única coisa que você pode fazer é você acreditar, aceitar a ideia do quê? Da ressurreição. Tomar para si essa energia. Se conectar à energia pleromática, aeônica da ressurreição. Se conectar à energia crística, à energia do Cristo. Entendeu, meu irmão? Você não precisa mais estar morrendo e reencarnando, não. Isso está acontecendo porque ainda tem muito nego aqui na Terra, mesmo de se dizendo desperto, que estão ainda alimentando esse campo de informação aqui. Porque o Demiurgo, quando criou os seres humanos, criou com o objetivo exatamente de se alimentar de quê? Da energia deles. Então, quanto mais gente desperta e ressuscita, porque uma pessoa desperta, gente, o que acontece? Ela vira o quê? Ela vira pneumática. Ok? Ela vira pneumática. Se ela vira pneumática, ela ascende, vai embora. Pro pleroma. Vocês estão entendendo isso aqui? Estão entendendo aqui, cara? Então, uma pessoa... Por que é importante a gnose? Porque a gnose vai despertar esse poder aqui que você tem, que não sabe que tem. Tá? Que não tem nada a ver com esses poderes aqui. O espírito mantém contato com o corpo por causa da alma. Então Jesus, certa vez, disse até o seguinte, olha, se tua mão te leva a pecar, corte-a. É melhor você entrar lá no céu sem a mão do que seu corpo e sua alma ser jogada nos infernos. O que ele está falando? Por que ele está falando disso? Oh, meu Deus do céu, ele está falando sobre o inferno, Jesus, corre, oh, meu Deus. O que é o inferno que Jesus estava falando? Você sabe? Não, é um inferno de fogo, Robson, que tem labaredas. Não. Ele está falando do inferno de viver reencarnando constantemente. O inferno é a reencarnação. Eu sei que eu vou chocar você que gosta de reencarnar. Isso é um problema seu. Tá? Mas a reencarnação foi quebrada por Jesus. Só reencarna aqui quem não é pneumático. Por quê? Porque os psíquicos, ainda que tenham um certo conhecimento, aí são meio despertos, né? Eu sou meio desperto, sou um menino desperto, sabe? Eu sou sim, eu conheço todas essas coisas de
teosofia, de gnose, de cabalá. Eu conheço tudo isso, eu sou um rapaz desperto. É mesmo? Eu espero que sim. Mas cuidado com o engano. Primeiro se pergunte quem está dirigindo a sua vida, quem controla. Quem controla a sua vida? Seu espírito, sua alma ou seu corpo? Fala aí, pai, para mim. Por isso que eu digo, nós temos os três campos de informação: o pneumático, o psíquico e o físico. Então, sabe qual vai ser fortalecido? Aquele que tu alimentar mais. Se tu alimenta mais o teu espírito, como é que eu alimento o meu espírito, Robson? Podes falar, podes dizer para nós? Posso. Alimente com coisas boas, com hábitos bons. Com leituras que elevem seu despertar. Né? Escute coisas que melhorem sua frequência, sua vibração, sua densidade. Né? Comece a ter pensamentos outros. Tende em vós os mesmos pensamentos que houveram em Cristo Jesus, disse o apóstolo Paulo. Tende em vós os mesmos pensamentos. Quer dizer, os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Opa! Quer dizer, tende em vós a mente de Cristo. É? Então, a partir de agora, você entende que o campo de informação da reencarnação existe, mas não é obrigatório. Não é compulsório. Morreu, tem que reencarnar. Não tem jeito. Isso que o Demiurgo quer mesmo. Agora, Jesus veio e fez uma intervenção. Essa intervenção criou um campo de ressonância mórfica chamada ressurreição. E é esse campo de ressurreição mórfica que acontece com aqueles que o quê? Que se ligam a Jesus Cristo, a energia crística, a energia pleromática, a energia eônica. E aí, meu irmão, quando você entra dentro desse campo de energia e que ele começa a te revigorar, acabou a história de ter que ficar preso, porque depois da ressurreição vem o quê? A ascensão. A mesma trajetória de Cristo. Nasceu, viveu, tá? Morreu, foi enterrado, ressuscitou, ascendeu aos céus. Tá? O mesmo processo vai acontecer com você se você se ligar ao Cristo, a essa energia crística, porque o Jesus físico, o Jesus foi consumido pela energia eônica, entendeu? Isso eu não vou abordar agora nesse vídeo, mas eu vou abordar com vocês. Houve uma fusão, você sabe, fundir essa realidade. Por isso que houve a explosão no corpo de Jesus. O corpo de Jesus foi consumido por essa energia, como se fosse uma explosão atômica. Puff. Ok? Então é isso que ocorre quando nós nos ligamos a ele. Tá? Essa energia sofiônica que a Sofia deixou para nós foi o meio que ela arrumou para ajudar a gente, senão nós estávamos lascados, pessoal. Porque nós íamos ser seres apenas com alma e corpo, meros escravos biônicos. A consciência só se adquire porque existe um espírito. Eu já mostrei isso aqui, ó. Mostrei aqui. Bora lá, Robson, mostra de novo, mostra. Aqui, ó. Tá vendo? Então a centelha divina que cria ao entrar em contato com o homem, cria o espírito. Portanto, a consciência é um produto do espírito e não da alma, porque a alma tem a mente, tá? E o corpo tem o cérebro.
O Demiurgo criou o ser humano apenas com alma e corpo físico. Tá? Então a alma é a sede da personalidade. Ok? Precisa entender isso. Tá? Porque se você não entender isso aqui, meu amigo, desculpa, você vai ficar todo o tempo, né? Morrendo, nascendo, vivendo, morrendo, nascendo, vivendo, e nunca sai da roda de Sansara. Por quê? Porque os seus escravos, você é escravo de um campo de informação do Demiurgo. Tá? Ok? Tá? Então, vamos lá. Se você entende isso aqui, ó. Vamos lá, espírito, né? Mas eu fico pé da vida quando eu escrevo e não sai a letra. Tá? Então vamos lá, espírito. Ok? Alma. Ok? Corpo. Certo? A sede do espírito é a consciência. A sede da alma é a mente. E a sede do corpo é o cérebro. Ok? Estão percebendo aí? Tá? O espírito é o caráter. A mente é a personalidade. E o cérebro é os tintos. Ok? Deu para perceber? Olha aqui, ó. Espírito, consciência, caráter. Aqui está a sua essência. Tá? Por quê? Porque aqui está a centelha divina. Tá? Ela está encerrada dentro do seu espírito. Ela está ligada ao seu espírito. Ok? Então, se você se torna um ser espiritual, na hora da sua morte, o seu espírito vai se fusionar a essa alma aqui. Por que ele tem que se fusionar? Porque a sua alma vai ser absorvida. Tá? Então, o espírito, ele absorve a alma. Por quê? Porque ela é um campo de informação. Isso aqui é um campo de informação, isso aqui é outro campo de informação. E o espírito vai fazer, a partir daquele momento ele começa a controlar a alma, não é mais a alma que controla. Ok? Então ele pega, a alma pega, o corpo é um. Então eu vou botar aqui, campo de informação, ok? Campo de informação, ok? Campo de informação, ok? Certo? Então você tem 3 campos de informação. Esse um aqui vai pegar a informação daqui, porque a informação daqui já está aqui. Ok? Só que quem vai controlar a partir de agora é o espírito. É essa aqui. Essa dimensão aqui. Então a sua ressurreição acontece no momento do morrer, em que seu corpo físico se acaba. Ele pega, o espírito pega as informações da sua personalidade, ok? Para poder fazer um novo ser, uma nova estrutura. Mas você está ressuscitado e está com um corpo moroncial. Por quê? Óbvio, o corpo moroncial. Porque é um corpo intermediário entre o mundo metafísico e o mundo físico, queridão. Tá? Eu não entendi. Eu digo, é difícil de entender mesmo, mas
devagar nós vamos chegar lá, entendeu? Então vamos ter calma. Existem pessoas que ressuscitaram e outras que reencarnam. Outras, né? Outras que ascenderam. Por quê? Porque quem viver muito na alma não tem outro jeito. Quando morre, o que é que acontece? Ela prende o ser humano na esfera dos arcontes, na roda de Sansara. Ok? Quando é o seu espírito que prevalece, aí quem domina é o espírito, então ele te faz fazer a ascensão, processo de ascensão, porque ele tem o domínio da consciência, tá? Você vai entender isso, né? Primeiro, aqui, então bora, eu vou apagar aqui agora, né? Não fiquem bravos. Apaguei, mas você depois volta o vídeo, você copia, você faz o né? Então bora entender o espírito, tá? O espírito é um quê? Um campo de informação, vamos botar aqui, CID. Não é aquele código de doença, tá? Vou botar até aqui para ver. É o código de informação divina que você tem. Tá? E o espírito, como ele tem a centelha divina, tá? Preste bem atenção nisso, tá? Como ele tem a centelha divina, ele é uma energia de antimatéria. E nós já fizemos um vídeo aqui dizendo que se o teu espírito o espírito contém a centelha divina, porque se a centelha divina se liberasse de nós, ela destrói toda e qualquer matéria. Ok? É por isso que a ressurreição existe. Por quê? Porque a centelha divina, essa energia pleromática, ela destrói a matéria, ela consome a matéria. Então, ela consome. Então, bora lá. Ó, tem hora que o bichinho fica doidinho. Ela consome a matéria. E cria um novo corpo. Ok? Então, o espírito, pessoal, ele tem algumas coisas, né? O espírito, ele é a parte principal. Ok? O espírito deve ser o centro de comando. Ok? E ele é uma outra coisa, o influxo vital. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque é o seguinte, cara. O espírito é a parte principal sua, é o centro que comanda, que deveria comandar, e é o influxo vital. Se você não se conectar com ele, com a centelha divina aqui, ó, esse campo de informação divina não vai ter força para lhe fazer o processo de ressurreição. Então você não vai nem fazer ascensão. Você vai ficar preso nas esferas, tá? Nas esferas aí dos arcontes, ok? Então
estou dando esse para vocês, para você entender isso aí. Após a morte física, a alma recua, levando consigo este espírito. Tá vendo? Por quê? Porque o cara é psíquico. A alma pega e diz, eu vou levar cativo isso aqui. Tá? Porque você não conseguiu suplantar, tá? Seu psiquismo. A alma leva o espírito para outros planos e lá continua a ser punida. Novidade? Para os gnósticos, este mundo é o inferno. Né? Está cheio de punição e sofrimento desde o nascimento até a morte. Mas depois da morte, o sofrimento continua além disso. Pode tornar-se ainda mais intenso. Tá? A alma é punida por todo o comportamento que teve na Terra, enquanto que estava no corpo físico. Quem vai fazer isso? O Demiurgo e os arcontes. O sofrimento continua, a alma espancada, punida, limpa, como diriam alguns, até ser transferida para um novo corpo para que o sofrimento continue. Pai, se você não entendeu isso, sabe o que estão fazendo lá no astral com os corpos, com os seres humanos? Muitos que morreram na Panda. Esse pessoal, muitos morreram, gente, com revolta, com sentimento de solidão e tudo e tal. E, gente, eles pegam esse pessoal, levam para cidades astrais, num tremendo engano. Né? Eu vi um camarada aí que é ufólogo, é sensitivo, é um cara de cacete aí, tem um canal. Ele disse: só entenderemos os ETs se nós compreendermos a realidade do pós-morte. Bem, por quê? Porque ele disse que a maioria dos ETs que aparecem por aí já morreram. Não sei de onde ele tirou a conclusão, mas vamos lá. No entanto, estes seres, tá? Eles enganam nas cidades e ficam lá adoçando o camarada até mandar de novo o camarada para cá. Aí começa de novo o ciclo de sofrimento, de morte. Então, pessoal, é tão óbvio isso que eu não sei como tem gente que não enxerga esse negócio. E fica defendendo essa ideia de reencarnação como se fosse a panaceia para resolver problema. Não, isso eu não quero. Não. Desculpa o nosso querido Allan Kardec foi enganado tão bom como outras crenças estão surgindo por aí, estão sendo enganadas e sopradas por agentes que querem manter você longe desse negócio aqui. Eles não querem que você aprenda que seu espírito tem um potencial. Eles não querem que você se ligue à centelha divina, que você entenda que é a parte principal, que ela é o centro de comando e que ele tem um fluxo vital fundamental. E quando você se liga ao Cristo, ao campo de ressonância, olha aqui, ó, campo de informação divina, ou campo, a ressonância crística, se você se liga a ele, meu querido, não tem como você não ressuscitar e ascender. Você não ficará preso. Tá? Você vai perdendo um monte de corpos ao longo da sua ascensão, porque vai ter que se desfazendo, meu filho. Até porque excesso de vidas aqui, meu irmão, é um monte de peso que eles colocam. Na verdade, reencarnação que é um monte de cargas pesadas que eles vão colocando para dificultar a sua ascensão. Ok? Entenda isso aí. Vamos lá. Aí, ninguém pode ser salvo do inferno, nem mesmo pela morte. Uma vez separado do corpo, a alma continua a sofrer, às vezes mais do que antes. Os espancamentos, as punições continuam. Por quê? Porque, na verdade, não é o espírito que sofre aqui na Terra. É a alma. Quem sente dor? A alma. Tá? A maior quantidade de doenças são transferidas da alma para o corpo. São psicossomáticas. Hoje a ciência está unânime nisso. As maiores doenças estão vindo da alma para o corpo. Por que, papai? Conte-me aí o segredo dessas coisas. Oh, vocês estão me acusando, tal. Eu não estou acusando você, não,
Isso aqui é aquele general, né? Gente, vai ter uma mudança. Então, olha, eu vou fazer você entender muito simples aqui. Ó. Você tem o seu corpo espiritual aqui, tá? Certo? Ele está limpo, seu corpo está limpo, tá? Eu vou dar um exemplo de um corpo aí. Se ele, né, vamos supor que isso aqui é o corpo psíquico, né? Não o corpo espiritual, mas o corpo psíquico. Se ele sujar, se ele adoecer, ó, seu corpo também. Então eles se transferem. E por que os arcontes estão usando o psiquismo humano para adoecer a humanidade? Hoje em dia, gente, já não é, bactéria e vírus já não são mais físicos. Ok? Ele já vem direcionado para ir para dentro da alma e de lá se transfere para o corpo. Ok? Tudo bem. Então bora lá. Vamos continuar porque se você não entender, né? É desta forma, através das mortes e reencarnações subsequentes, o comportamento dos seres humanos é moldado. Os homens são enganados, pois lhe dizem que o castigo é para seu próprio bem, que através deles vão melhorar. Né? Vocês já viram essa uma, né? Evoluir, tornar-se melhor, mais puro, mais santo, mais parecido com o Criador, mais como seu Criador, Satanás, que é o Yaldabaoth, o Brahma, o Alá, o Javé, o Enlil, e etc, e etc, e etc. Tá? Então, esse pessoal que propaga a reencarnação não dizem isso para você, filhinho. Dizem não. Eles querem que você fique enganado aí para você que gosta de reencarnar. Reencarne, meu filho. Pode vir aí quantas vezes você quiser. Eu não posso fazer nada, né? Quem quer reencarnar, vem. Então pergunte a Satanás Criador, que é chamado de juiz justo e Deus de amor, por que as crianças morrem? Pergunte também por que inventou tanto vírus e doenças. Ele não responde, porque além de injusto é surdo e cego. Tá? Os gnósticos sustentam que o Criador se alimenta da torrente de dor e de choro produzido pelo homem. Então toda vez que você sofre, meu amigo, você está alimentando eles. Por meio da punição, o demiurgo finge que o homem está sendo gradualmente aperfeiçoado. É o que a Bíblia tenta mostrar para você. Não, gente, o sofrimento é purificador. Ele aperfeiçoa. A doença, gente, ela está ali para aperfeiçoar aquele caráter. Tem cristão que diz isso, gente, isso é ridículo, isso é a maior mentira da história. Significa assemelhar-se cada vez mais ao demiurgo, ao Criador. O castigo terminará quando o homem entregar ao Criador e aceitar-se como ele, renunciando ao seu espírito, renunciando à sua centelha divina, abrindo mão dela, né? A última coisa é que o que acontece quando um homem ou comunidade decide fazer uma aliança ou pacto de sangue com o demiurgo para diminuir um pouco o sofrimento. Nesses casos, o homem ou o grupo de homens envolvidos no pacto promete renunciar ao espírito em troca de poder ou riquezas materiais. Esses homens renunciam a tudo em troca de muito pouco. Você tem que estar louco ou muito desesperado para fazer um pacto ou aliança com o demiurgo maligno. Eles ensinaram a sua sentença de morte espiritual e serão desintegrados quando tudo o que foi criado desaparecer. Exatamente, vai chegar um momento que, inclusive, o demiurgo vai ser desintegrado. Tá? Todos eles, porque o pleroma vai intervir, pessoal, vai intervir. Vai chegar a hora que os deuses cósmicos vão intervir. Aí não tem jeito. Os seres humanos que fizeram... Por isso que tem gente que vindo perguntar para mim se tem como ficar rico fazendo pacto com demiurgo, com coisa. Bem, a resposta está aí, ali. Agora, se você está disposto a pagar esse preço, faça. Renuncie ao seu espírito, renuncie à centelha divina, tá?
assine o acordo, geralmente com sangue, né? Tá? E ele vai colocar na tua mão coisas efêmeras que não vão te salvar. Porque se dinheiro salvasse alguém de alguma coisa, tinha muita gente sido salva na Panda. Tá? Mas não salvou. Então tome cuidado com o que supostamente estão lhe ensinando. Tá? O que devemos fazer não para sermos como o Criador? Isso foi escrito a todos os livros sagrados que ele inspirou. Nele está contido tudo o que deve ser feito: adorar o Criador, amar o próximo e não comer tal e tal, dar a sua face, faz sentido, basta obedecê-lo e tal. É isso que ele deixou tudo escrito aí na Bíblia, exatamente para quem quiser ser igual a ele fazer. Está muito claro que o homem deve fazer para agradar o Criador. A questão é que algumas coisas são difíceis de fazer. Por quê? Porque todo homem tem um espírito acorrentado dentro de si, gritando para que se oponha ao demiurgo e não lhe obedeça. É claro que alguns homens ouvem a voz do espírito mais do que outros. É por isso que existe punição, por isso que existe a morte e a subsequente reencarnação. Alguns homens precisam ser punidos mais do que outros para serem quebrados. Durante o sofrimento, chega o momento em que o homem se entrega e aceita como o criador da matéria. Ele faz isso para que a tortura pare e não por qualquer outro motivo. Para se entregar, tem que renunciar ao seu espírito, para mostrar ao Criador que a sua convicção absoluta, que a sua conversão é fingida. Ao fazer isso, o seu eu espiritual permanece absolutamente anulado. Esta é a morte espiritual. Agora ele não ouvirá mais a voz interior que lhe gritava por se opor, para nunca se render, para lutar sempre pela sua liberdade. Aquela voz que ele mal ouvia. A alma triunfou, o demiurgo triunfou, este homem converteu-se num santo, num exemplo digno de ser imitado. Para o Criador, o momento em que nada do homem pode mais ser reflexo do Espírito é um motivo de grande júbilo e felicidade. Agora há um vazio dentro desse homem que é posteriormente preenchido por Deus. Esse homem transformou-se num representante de Deus na Terra, num Deus vivo, num igual ao seu Criador. Esse é um dos aspectos mais importantes do grande plano do seu Criador. É por isso que ele criou a matéria e o tempo, todo o universo e o homem, e por isso aprisionou os espíritos eternos. Em vez de o homem uma vez que o homem se fundiu com Deus ou se perdeu em Deus, como dizem algumas religiões, esse espírito terminou e seu trabalho aqui, mas longe de ser libertado. O demiurgo amarra novamente o espírito à alma de outro homem que está em um nível evolutivo inferior, a fim de continuar usá-lo para avançar a evolução e cumprir o objetivo da criação, a fusão com o seu Criador. Os espíritos só serão libertados quando o Criador decidir terminar sua criação, possivelmente daqui a milhares e milhões de anos. Talvez alguns espíritos consigam libertar-se antecipadamente por meios próprios, mas isso é muito difícil. O demiurgo, sabendo que a fuga de um dos seus prisioneiros seria catastrófica para ele e para a criação, tomou muitos cuidados para evitar que isso acontecesse. Em primeiro lugar, para que este plano funcione, é necessário que o homem permaneça adormecido. É necessário que nenhum eu espiritual possa se manifestar e dizer não concordo. Este é o meu mundo. Este não é meu mundo. Esta não é minha vida. Este não é meu destino. Este não é o mundo. Este mundo é um inferno. É? Então, quando o seu espírito começar a dizer isso, aí você realmente descobriu a verdade. Dissemos que ninguém pode escapar do sofrimento, nem mesmo através do suicídio se pode evitar o castigo que Satanás, o demiurgo, o Yaldabaoth, Javé, Jeová, Aralá, Brahma, né, fazem passar as criaturas. Corpos e almas pertencem ao demiurgo durante toda a vida e mesmo após a morte.
a única solução através da libertação do espírito. Esta é a tarefa mais difícil e importante que um homem que está apenas no meio acordado pode realizar. Estávamos dizendo que o Criador precisa de um homem que permaneça adormecido para concretizar seu plano. Portanto, qualquer homem ou livro que ajude a despertar, a libertar seu espírito deve ser destruído. É por isso que todo esse conhecimento, essa gnose tem sido tão perseguido e silenciado. Para o Demiurgo é fundamental que o homem não acorde para poder destruí-lo, para poder conduzi-lo como um sonâmbulo através de sucessivas reencarnações até o ponto mais alto da evolução, em que, cansado de tanto sofrimento, aceita se entregar definitivamente ao seu Criador, né? E perder o seu espírito para fundir-se com o seu Criador Demiurgo. Então está aqui, meus amigos, tá? A resposta que muitas pessoas perguntam, e eu quero dizer para vocês, por favor, né? Depois de tudo que a gente tem falado, tenha a sensibilidade de perceber que o seu espírito não é daqui, que a centelha divina não é daqui, você é do Pleron. A sua centelha divina é a antimatéria. Ela está dentro de você. E se você crer no poder do Cristo, né, do Cristo eônico, essa energia se moverá dentro de você. Ela vai potencializar seu espírito. Tá? Ela vai começar a consumir, porque ela é plasmática. Ela vai começar a consumir. Como ela é antimatéria, ela vai agir de forma que o seu corpo seja consumido por essa energia. E aí, meu amigo, é que acontece a grande transformação. Já começando agora. E na hora da sua morte, você adquire o corpo de glória, e, sabe, o corpo moroncial, e você vai embora. E eles perderam mais um na história. Tá? É por isso que eles perseguem os gnósticos, é por isso que eles perseguem as pessoas que querem realmente acordar as outras. Tá? Não é à toa que a gente perde emprego, que a gente perde isso, aquilo, pessoal. Porque ele quer destruir todos aqueles que tentam se levantar. Mas como o espírito da gente está atento e a centelha divina está em nós, ela vai combatendo, ele é, como se diz assim, um antiviral contra o Demiurgo. Né? Então você não pode se tornar psíquico, senão você vai arrastar a sua alma, o seu espírito junto com a sua alma. Se você for ídico, pior ainda, porque você arrasta seu espírito e sua alma junto. Então, como a alma e o corpo são ligados, se você se torna pneumático, é o espírito que vai absorver, tá? Tudo. E aí você vai entender isso aqui, ó. Porque o espírito é a parte principal, é o centro que comanda e é um influxo vital para a sua vida espiritual, tá? Porque no momento que você, tá? Você tem o espírito e que a centelha divina entra aqui, você passa a ter um organismo espiritual. Tá? Assim como você tem um organismo físico, você tem um organismo espiritual. Tá? Que vai começar a funcionar. Primeiro você tem aqui, nesse organismo espiritual, você tem dons espirituais. Tá? São dons espirituais. Não confunda com dons psíquicos.
dons espirituais, tá? Que são manifestações desse organismo espiritual aí, tá? Esses dons, essas faculdades espirituais não devem ser confundidas com as faculdades psíquicas, porque tem gente que tem dons psíquicos e os dons psíquicos não devem ser confundidos com os dons do espírito. Nada tem a ver um com o outro, tá? Por isso que tem muitos movimentos aí aonde a manifestação é psíquica, não é espiritual. São pessoas que são dominadas pela alma, que controlam o corpo e que, portanto, o corpo libera um monte de elementos e as pessoas entram em êxtase, entram em estados alterados de consciência e e acabou-se. E termina tudo nisso. Nós estamos aqui para dizer para vocês, nós confiamos de que você pode fazer a sua mudança. Eu creio nisso. Eu e você estamos nessa batalha, né? Certo? Que até me lembrou uma música, né? Que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais, de crer que a maior diferença em mim. Se o bom combate eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que valha a minha fé tanto guardar, se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória eu quero receber, ter experiência de sobreviver. Viver para mim é Cristo, olha só, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, sobre os arcontes, o demiurgo, conquistarei troféu. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu, ao pleroma, de onde nós viemos e de onde nós devemos voltar. A luta vai ser você alimentar o seu espírito para combater as forças psíquicas e as forças da carne. E eu sei que você pode fazer. Forte abraço e até o próximo vídeo.